Começa agora mais uma edição do programa Boa Vontade Entrevista, hoje falando da Zona Sul do Rio de Janeiro, aqui da Livraria da Travessa. E o nosso convidado de hoje escreveu uma biografia sobre um dos grandes ícones do futebol mundial brasileiro, Rivelino. E o nosso convidado é o Maurício Noriega. Maurício, muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer. Maurício, conta pra gente, como é que foi como surge a ideia, em primeiro lugar, de escrever um livro sobre Rivelino? Bom, a história do livro do Riva, ela começa em outros livros que eu escrevi para a mesma editora, um deles sobre treinadores de futebol, chamado Os 11 Maiores Técnicos do Futebol Brasileiro, e o outro uma biografia também do Oswaldo Brandão, um importante treinador do futebol brasileiro. Estava conversando com a editora sobre novos projetos e eles me apresentaram a ideia de fazer algumas biografias, que a editora pudesse fazer algumas biografias de personalidades do esporte. De jogadores de futebol, treinadores de basquete, de voleibol. E o primeiro papo seria com o Rivelino, para ver se o Rivelino toparia. Eu, como já conheci o Rivelino, meu pai foi muito amigo do Rivelino, eu fui até o centro esportivo dele em São Paulo para convencê-lo a participar do projeto. Não que necessariamente eu fosse escrever o livro. Aí o Riva, numa brincadeira, virou para mim e falou: eu topo, só se você fizer. Aí eu topei também. Estava terminando ainda o livro do Brandão, não tinha sido publicado, e já comecei a trabalhar no livro do Riva. Como que foi esse processo de entrevistas? Como é que você fez esse processo de pesquisa da vida do Rivelino? Quando a gente começou o trabalho de gravação das entrevistas, batendo um papo antes de começar o processo mesmo de perguntas para o livro, o Riva me disse que ele preferia que eu entre aspas, cutucasse com os assuntos, que eu fizesse uma pesquisa prévia e fosse atiçando a memória dele. E foi isso que eu fiz. Então a gente marcava, eu ia ao centro esportivo dele lá em São Paulo pelas manhãs e a gente gravava 2 horas, às vezes 3 horas de conversa, e eu sempre trazendo os assuntos. Chegava: Riva, hoje vamos falar da Copa de 74, como é que foi todo aquele processo. E assim ele ia se soltando, no meio do caminho ele lembrava de uma outra coisa, o papo ia para uma outra situação, para a estreia dele na seleção brasileira, para um jogo na Europa, e a gente foi construindo todo o processo do livro através disso, a parte das entrevistas do Rivelino, com o Rivelino, e depois houve as entrevistas com personalidades falando sobre o Rivelino. Maurício, quando você se depara com um ícone do tamanho do Rivelino, da história que ele tem, a representação que ele tem junto ao Brasil, futebol mundial, qual é o desafio na condição de um autor, de alguém que vai escrever a biografia, de, digamos, priorizar histórias para colocar num livro? Não são poucas histórias. Isso a gente tem que trabalhar sempre com um tamanho de livro, que é sugerido pela editora. No caso desse livro são um pouco mais de 200 páginas. Mas não deixar, por exemplo, que a ideia que a gente tem do jogador, como fã de futebol, ela acabe conduzindo o livro. Eu acho que dar liberdade ao Rivelino para fazendo uma comparação de futebol, ele vai organizar o meio-campo. E acho que eu consegui fazer isso. Nesse aspecto, a nossa parceria na construção do livro ela foi muito feliz, porque eu pude tirar muita coisa do jogador, né? Eu sempre fiz o livro desde o primeiro instante pensando no jogador. Não era uma coisa que fosse vasculhar a vida pessoal do Rivelino, fosse buscar histórias da relação dele com a família, fora do futebol. Sempre foi em cima do jogador do futebol. E como é que foi para você? Você comentava algo que é bem interessante, quando você foi conversar com o Rivelino, ele falou: bom, se você fizer, eu aceito. Como é que foi receber essa notícia do próprio biografado, digamos assim? É bom, o reconhecimento profissional. Lógico que é legal, porque ele demonstra uma confiança, né, um respeito. Eu já tinha lido há algum tempo antes de começar o livro um elogio que ele tinha feito ao meu trabalho, uma entrevista, quando ele voltou a trabalhar como comentarista em São Paulo. Então dá mais confiança, sem dúvida alguma. E o Riva é um cara muito engraçado, né? O Riva é aquele mal-humorado engraçado. Então, às vezes eu chegava meio atrasado, porque São Paulo, o trânsito em São Paulo é terrível. Você marca uma hora, às vezes você não consegue chegar na hora. E aí eu chegava atrasado e ele já me dava bronca. Horário! Ele é uma figuraça. Agora, dentre as histórias que o leitor encontrará nessa sua biografia, o que você destacaria para os nossos telespectadores de mais interessante? O que você se deparou de mais interessante na história do Rivelino? Eu tentei fazer como fio condutor dessa história a admiração que os jogadores e torcedores têm pelo estilo do Rivelino, pela marca do Rivelino. E quando eu estava pensando em como eu ia passar para o livro, como eu ia construir esse texto, através das entrevistas que eu tinha feito, eu lembrei de uma situação que eu vivi na Copa de 2010. Na África do Sul, estávamos eu e o Milton Leite, estava jantando em Joanesburgo,
E a gente encontrou, por acaso, o Kevin Keegan, que foi um grande jogador da Inglaterra, treinador posteriormente da seleção da Inglaterra. E eu era muito fã do Keegan quando eu era criança. Estava brincando com o Milton, será que eu vou lá falar com ele? Será que é ele mesmo? Será que eu não estou confundindo? Então a gente ficou enrolando, uma hora a gente foi falar com ele, ele veio até a nossa mesa, sentou com a gente, tomou café e espontaneamente teve um momento que ele falou, tem duas coisas do Brasil que eu não esqueço. O dia que eu joguei no Maracanã, eu joguei contra o Rivellino. Então ele falava da altura da grama do Maracanã, que para ele era difícil, porque ele estava acostumado com a grama da Inglaterra, que é mais baixinha. E ele falou assim, eu nunca vou esquecer o barulho, o som do chute da bola no Rivellino. Então aquilo me deu uma ideia, falou, eu vou pegar esse livro por essa linha, dos jogadores, dos grandes jogadores que admiram o Rivellino, passando o que eles veem no Rivellino como jogador. Porque tem uma coisa muito curiosa, engraçada do jogador de futebol. O jogador de futebol ele tem as preferências diferentes do torcedor, do comentarista. Tem alguns jogadores que eles gostam mais de ver. Se você encostar, for bater um papo com um jogador de futebol, de qualquer nível, ele vai falar, pô, eu gosto de ver aquele cara jogar. Os grandes craques são mais seletivos. E é impressionante como tem grandes craques que gostavam de ver o Rivellino jogar. Então, a partir disso, eu fui buscar as histórias do livro para contar a história dele como jogador. Maurício, tá um desafio responder isso, mas na sua visão de jornalista, de quem trabalha nessa área de comentarista esportivo, o que o Rivellino representa, em primeiro lugar, numa visão mais nacional, para o Brasil e para o futebol mundial? Eu acho que seguramente ele está entre os 5, 10 maiores jogadores da história do futebol. 5 ou 10, tranquilamente. O Rivellino inspirou gerações de jogadores. Tem o caso do Maradona, por exemplo, que tem o Rivellino no céu. Tem uma entrevista que eu reproduzo no livro que ele fala, olha, o Pelé, tira o chapéu pro Pelé, mas se entram Pelé e Rivellino em campo, meus olhos vão para o lado que está o Rivellino. O Zidane, que é bem mais jovem, de uma outra geração, ele teve a oportunidade de participar de um jogo de futsal com o Rivellino, um jogo promocional, e ele tocava a bola para o Rivellino e ficava olhando o Rivellino. O Rivellino conta no livro, eu tocava para o Zidane, ele devolvia para mim, ele não ficava com a bola. E depois um tradutor falou para o Rivellino, ele queria ver você jogar. Ele queria ver como você batia na bola. Então, eu acho que a gente tem que separar o que ele foi no Corinthians e no Fluminense, ídolo dessas torcidas, que por um lado desperta a rivalidade dos outros torcedores, dos adversários, do que ele representou como jogador de seleção brasileira. Eu acho que essa é a imagem que fica para o mundo, não só para o nosso torcedor aqui, mas para o mundo. Ele realmente é uma marca mundial do futebol. Isso fazendo o livro eu tive a certeza, eu já sabia disso, mas eu ouvi de outra forma. De gente como Beckenbauer, Platini, Tostão, Zico, o que ele representa. Agora, você falava de Corinthians e Fluminense, ele, como você bem mencionava, é ícone dessas duas torcidas, mas é uma figura que transcende até mesmo as duas torcidas pela história no futebol. Mas ele teve um momento, Rivellino teve um momento delicado ali em 1974, naquela fatídica final que o Corinthians perdeu, ele foi um tanto quanto responsabilizado, acabou se transferindo para o Fluminense. Como é que dentro dessa, eu não sei se você teve a oportunidade de conversar sobre esse momento para ele, como é que você percebeu na memória do Rivellino, como é que ele lidou com essa situação? É um momento triste da carreira dele. O Rivellino só tinha jogado pelo Corinthians, ele tinha 9 anos de Corinthians, de uma época muito ruim do Corinthians, da fila, do auge da fila de 23 anos do Corinthians. Os times do Corinthians eram realmente muito fracos e mesmo assim ele conseguiu construir a trajetória de ídolo, ir a uma Copa do Mundo, ser titular da seleção brasileira. Mas é o que acontece. O Corinthians perde uma final de Campeonato Paulista justamente para o Palmeiras, que era o grande rival. E todo o peso dessa derrota ficou em cima do Rivellino. Ele atribui isso a uma reportagem feita pela Rádio Bandeirantes, à época, pelo J. Ávila, que na época era jornalista esportivo. Ele disse que aquela entrevista repercutiu muito mal em relação a ele, meio que culpando o Rivellino pela derrota. E o que me surpreende daquele período, ele me contou nas entrevistas para o livro, é que sendo o Rivellino, o que ele já era, titular da seleção brasileira, campeão mundial, nenhum clube foi atrás dele naquela época, só o Fluminense, através do Francisco Horta. Uma situação realmente que foi desafiadora, né? Vamos a um breve intervalo nessa nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista, hoje com o Maurício Noriega, ele que é jornalista, escritor e comentarista esportivo, falando sobre essa biografia sobre Rivellino. Voltamos já.